daqui, ó, pra mostrar pra ele. Tipo, Foi. Já tipo, entrei ao vivo. Já voltamos. Já voltamos. Vamos esperar a turma voltar, né? Todo mundo beber uma aguinha. Pra gente agora convidar nosso querido André Ferraz pra gente falar sobre aromaterapia. Que é essa maravilha que tem feito tão bem pra minha vida. E eu quero dividir com vocês um bocadinho. Um bocadinho dessa essência, né? Esse reencontro com a nossa essência, a gente que está falando do sagrado, o quão sagrado é, né? O quão sagrados são os óleos essenciais, né? Essa força que vem da terra, essa força que vem da natureza, esse cheiro que vem da natureza para curar, né? E eu estou sendo prova viva disso, assim, estou vivendo a aromaterapia, estou apaixonada, sabe? E dividindo isso com meus filhos também. Hoje eu perguntei para a assessoria, né, do, do André, qual que era, enfim. Ai, não acredito que eu apaguei. Qual que eu salvei uma. Acabei apagando. Qual que era. Mas aí a gente vai perguntar para ele. Né? E foi linda a resposta que me deram, porque ele abraça todas as religiões, mas a gente vai convidar ele para ele falar pessoalmente aqui com a gente. Vamos lá. Eu já trouxe minha caixinha, tá? Com várias essências. Pra gente. Peguem o caderninho para anotar, quem tiver, viu? Suas perguntinhas a fazer. Hoje a gente vai resenhar com o André Ferraz. Seja bem-vindo, André. Que prazer falar com você. Minha querida. Tudo bem, Marine? Boa noite. Boa Finalmente estamos aqui. noite. Pois é. A gente fica aqui te assistindo e eu já botei a família para te assistir. Eu falei, não, vocês não vão só simplesmente Coisa pegar boa. a essência, não. Vão entender o porquê, fazer com consciência, né? Para não ficar essa coisa assim, automática, no automático. Eles fazem conscientes do que estão fazendo, que aí Muito já, importante. né? Mas bacana. Bento mesmo está aqui do meu lado falando assim, ô mãe, naquele dia eu não estava machucado e você passou um óleo essencial em mim. Eu falei, passei. Qual foi? Foi lavanda, né? Quantos anos que ele tem? Ele tem 9. Mas Já eles já vão estão. acostumando com os olhos. Inclusive, que delícia aí. Eu estou escutando. Não sei se é um sapo, o que que é. Tem sapo, tem grilo, tem alguns seres da noite. Que Aí, delícia. pois é, mas eu quero te agradecer em primeiro lugar, tá? Por você ter aceitado participar da nossa aqui. Prazer todo meu. A gente está falando tanto do sagrado, né? E tem sido tão sagrado esse encontro com a aromaterapia, com as essências. E eu ouvi você falando um dia desse do quanto é importante, né, criar essa relação, porque é muito pessoal, né? Eu brinco que eu tenho dormido com a essência do gerânio e acordado com a essência de lavanda. E a lavanda realmente fez uma transformação, assim, na minha vida. Acho que o áudio agora deu tudo certo, né? Tava alto que Deixa você eu. estava O falando. pessoal tá dando retorno aí ainda? O pessoal falando que tá dando retorno, deixa eu ver.
É o meu que está dando eco ou é o de André? Já tá Ah, bom? tudo certo? Podemos Tudo certo. continuar? Ah, então ótimo. Legal, ótimo, perfeito. Podemos continuar então, acho que está tudo certo. Pois é, eu estava falando que eu tenho adormecido, né, com o gerânio e acordado com a lavanda. Isso tem me feito um bem enorme, assim. Eu sou uma recém-chegada, assim, né? Eu fui presenteada quando eu fui em Alto Paraíso e eu fui presenteada com alguns óleos essenciais e a partir desse momento foi que eu comecei a Ah, vivenciar, né, essa maravilha que é a aromaterapia. E aí uma amiga me apresentou também o seu trabalho e eu comecei a seguir o seu trabalho e assistir os seus vídeos e queria compartilhar isso um pouco com o meu público, com essas pessoas que também estão vivendo esse momento, né, delicado. uhum. E eu tenho escutado muita gente falar que está sem conseguir dormir, que está com angústia, que, enfim, né, todos esses sentimentos que passeiam nesse momento, né? Mas eu acho que é um presente para a vida e que eu estou te convidando aqui para que a gente possa compartilhar com essas pessoas o bem que é, né? O sagrado, o quão sagrado que é o óleo essencial. Queria te ouvir. Maravilha. Eu particularmente amo falar desse tema, porque durante toda a minha vida eu sempre apreciei essa dimensão mística, sagrada da vida. E em relação à medicina, eu sou formado em psicologia, fiz alguns períodos de bioquímica, então sempre me interessei muito por essa parte de saúde e de entender as plantas. Porém, eu percebi duas coisas. Primeiro, existe uma abordagem, vamos dizer assim, na ciência que estuda até mesmo religiões, estuda o sagrado de uma forma geral, mas ainda é com um olhar muito linear, ainda é com um olhar muito para o papel, para a razão, e acaba perdendo a dimensão real que é viver o sagrado, né? Então, existe essa abertura, mas mesmo quando existe, ela é limitada, né? Então, quando eu percebi isso na saúde, eu quis de alguma forma mudar radicalmente, porque eu acredito que a natureza consegue nos dar a mesma coisa que a medicina, pelo menos para doenças crônicas, para doenças que são ligadas a estilos de vida. Não uma anestesia, uma cirurgia, que obviamente são questões mais complicadas. Mas quando eu conheci os óleos essenciais de aromaterapia, ainda na faculdade, e eu vi o tanto de evidência científica que ela tinha, ao mesmo tempo que quando você sente um óleo essencial, é somente o seu contato com ele ali, né? É só quando você realmente entra em contato com o óleo essencial que a magia acontece. Por mais que você estude, não tem como acontecer a aromaterapia sem o óleo essencial. E como o óleo essencial está ligado a esse sentido do olfato, quando a gente sente um cheiro agradável, a gente é imediatamente transportado para o aqui e para o agora. Então, usar a aromaterapia é quase uma meditação, quase uma oração, porque você está entrando em contato com o que os egípcios, indianos, alquimistas já chamavam de a alma da planta, por isso o nome óleo essencial, né? Então, quando os alquimistas destilavam lá na Idade Média e aquele líquido ali, o que eles percebiam daquele líquido é que eles tinham extraído a alma da planta. Eles não tinham aparelhos, eles não tinham nada desse aparato científico que nós temos hoje tecnológico. Mas o que eles tinham era essa sensibilidade, essa percepção de que aquele líquido ali tinha algo a mais. Não era só um líquido cheiroso que tinha o cheiro da planta. Eles realmente sentiam que tinha algo muito sagrado ali dentro e que eles
falavam que era a alma da planta. Então, quando a gente usa um óleo essencial, a gente está entrando em contato com a alma da planta e não existe nada mais sagrado do que isso, né? Comungar com a natureza, com as forças da natureza e, com muito respeito, trazer essas forças da natureza para dentro da nossa casa, para dentro do nosso corpo, permitindo com que ela equilibre a gente de forma completa, né? Sim, sim, sim. E eu até fico ouvindo você falar e tentando fazer essa associação, né? Porque na verdade está tudo conectado, né? Está tudo linkado. Exatamente. A gente recebe e isso que parece um gesto, um ato tão simples, né? Mas é de uma profundidade, é de um, né? Mas é claro que é, porque vem desse extrato mais profundo da natureza em si. E nós estamos aqui, eu que louvo a natureza, né? Estou tendo contato com esse lugar que para mim era desconhecido, mas que me fez, sabe? Me fez um bem, me trouxe, Uhum. me trouxe ainda, me ampliou ainda mais essa conexão, né? E me Que trouxe legal. ainda mais esse lugar de estar presente, né? E de uma maneira tão que parece ser tão simples, né? E que a gente pode falar e sem precisar dar nomes, nem levar para a religião. Não, é um ato, um gesto, né, que é sensorial e que é muito pessoal também, né? E Uhum. que da maneira que reage para mim é diferente da maneira que reage para você. Eu já vi você falando isso também, né? Porque é importante que cada um sinta como é que essa essência vai te chegar, né? De como é que ela vai reagir em você. E eu estou experimentando isso, estou assim bem encantada e vivenciando realmente cada dia e escolhendo a cada semana ou a cada noite, né? Até para experimentar mesmo, né? Eu comprei o olíbano, que me fez muito bem, a lavanda, que Uhum. me faz muito bem, o gerânio, que me faz muito bem, a laranja doce, que eu já compartilho com as Fantástica. crianças, né? E que também E me faz em muito bem. relação a isso que você falou, é muito interessante porque o olfato é o nosso sentido mais ancestral e dentro do nosso cérebro existe uma estrutura que é chamada de tálamo, que ela filtra todas as percepções sensoriais que a gente tem do meio ambiente. Só que ela não filtra as percepções olfativas. O olfato é o único sentido que não passa por um filtro. E esse filtro, ele inclui crenças, pressuposições, várias coisas que geram esse efeito levemente ilusório da realidade, né? Que a gente está mais interpretando a realidade do que efetivamente vendo ela, né? Só que quando a gente sente um cheiro, para o nosso sistema sensorial, aquele cheiro é aquele cheiro. Não tem uma outra interpretação. E alguns pesquisadores, né, quando foram estudar essa questão de por que o cheiro é tão importante, eles viram que quando o ser humano se tornou bípede e a gente conseguiu alinhar o nosso chakra da coroa com o céu, né, e a gente começou a ter um nível de desenvolvimento diferente, a gente acabou perdendo essa conexão com o cheiro no nível das plantas ali, né, que os animais têm, porque o olfato é muito próximo das plantas, o nariz é muito próximo. Então a gente acabou se tornando muito visual, porém o cheiro foi ficando esquecido, foi ficando de lado. E quando a gente para analisar de fato a nossa vida, nós não viveríamos sem cheiro facilmente. Algumas pessoas passam por essa situação, como
tudo tem deficiência, né? O corpo humano é normal, mas em geral a gente cheira o alimento, até na feira mesmo, na hora de escolher uma fruta, a gente cheira. Existem pesquisas que mostram que a gente se apaixona por pessoas por causa dos feromônios, então o cheiro natural do nosso parceiro atrai a gente e passa várias mensagens para o nosso sistema imunológico, assim como os animais não querem reproduzir com outros que estão com a pele feia ou estão sujos, o ser humano também tem essa percepção e muitas vezes o feromônio passa essas informações. Então, o que eu estou querendo dizer é que, apesar de a gente não prestar atenção, o olfato e os cheiros, eles estão praticamente comandando a nossa vida. Quando a gente fala, isso não me cheira bem, né? A gente fareja uma situação porque o olfato, por ele não estar ligado a esse filtro dos sentidos, ele sempre esteve ligado também à intuição. E talvez, quando uma pessoa mente, ela pode liberar um feromônio bem leve, só que o nosso nariz, ele capta aquilo. Ou se de alguma forma a vibração do ambiente muda, hoje já existem pesquisas também que mostram que o nosso nariz consegue detectar ondas. Pode ser que o ambiente fique denso e o seu olfato consiga sentir aquilo e te passar uma mensagem de ficar atento, porque pode dar uma confusão aqui e de repente você precisa sair correndo. Coisas que, se a gente pensar no ser humano ancestral, faz muito sentido que esse tipo de mecanismo exista para ajudar na sobrevivência, né? Hoje em dia não, a gente passa desodorante com essência sintética, passa perfume com essência sintética, entra em ambientes que estão aromatizados com essência sintética e a gente mora geralmente em apartamentos, então assim não tem contato com as plantas, então assim é uma desconexão muito grande do olfato e isso gera um monte de problemas. Inclusive essa questão de você gostar de determinado cheiro, que você disse olíbano, laranja, é muito interessante porque os cachorros, por exemplo, eles cheiram a planta e dependendo da planta, ele come ela, porque ele sente que ele precisa daquele óleo essencial ou daquele nutriente que tem ali. Então, nós, seres humanos, a gente acaba também fazendo isso. Não é tão explícito quanto o cachorro, mas aquele desejo de grávida, ou quando a gente vai almoçar e de repente a gente não tem apetite para aquele alimento naquele dia, ou a gente quer muito tomar um suco de tal fruta. Isso são informações que o nosso próprio corpo vai passando para que a gente consuma aquele nutriente. Então, quando você gosta muito de um determinado óleo essencial, é um indicativo de que o seu corpo pode estar precisando daquele óleo essencial mesmo. Então, a intuição, junto com a razão, servindo a intuição, né? Eu brinco que eu acho muito melhor. A gente tem que estudar, como você falou, mas na hora de escolher mesmo, sabe? É bom deixar a intuição também participar, para esse processo ficar mais amplo, mais holístico, e não só usar o óleo essencial como um outro remédio, né? Ah, vou só usar mais um remédio. Não, é uma coisa diferente, tem uma dimensão diferente ali. É. Eu estava aqui lembrando da minha relação com o candomblé, né, e com as folhas sagradas, que para nós é tão sagrado, e o quanto macerar a folha e tomar o banho dessa folha, ela é, né, de ação, de purificação, de renovação de energia, né? E o único contato que eu tive, Uhum. era com a folha em si, né? Com as folhas em si. E é muito lindo poder ter esse encontro agora de outro lugar, né? E que me traz também um outro bem, né? Que me traz também outra clareza, que me traz também outra iluminação. E tudo aqui, né? Tudo aqui na natureza, tudo aqui, Exatamente. né?
tão próximo da gente, e eu demorei tanto para encontrar, né, esse lugar. Então, eu estou brincando com isso, mas esse lugar tão essencial, né? Tão sagrado e tão essencial para a vida, porque se tornou uma caixinha essencial para a minha vida. Não dá para Me viver acompanha. sem, uma vez que você começa a usar. Exatamente. E você acaba querendo também distribuir isso para as pessoas, né? Chega alguém que fala assim, Sim. tu consegui dormir. Eu falei, gente, eu estou Espera pregando. aí que eu tenho uma coisa para você. Ah, sim, já dei de presente, né? E sempre estou falando para os meus amigos, porque a gente quer também que as pessoas fiquem bem, né? Eu acho que faz parte da nossa natureza querer também distribuir esse bem para os nossos e para todo mundo. E é isso, eu quero dividir isso um pouco com as pessoas e tentar entender também, né? Porque eu vi alguns vídeos seus, ainda não fiz o seu curso, mas quero fazer. Inclusive, uma Sempre amiga ontem falou assim, olha, bem-vinda. já me inscrevi no curso dele, estou aqui encantada. Porque, assim, algumas dúvidas, né? Porque existem algumas formas de usá-lo. Inalando, através do difusor. E eu vi você falando também que você pode ingeri-lo, né? Sim. Qual a maneira que ele fica, que é mais potencializado, assim, que isso chega no organismo mais, né, da maneira mais presente, assim. Ótimo. Essa é uma pergunta muito interessante, muito comum, e eu sempre digo que para você escolher a forma de uso, você precisa ter muito claro qual é o objetivo terapêutico, porque ingerir o óleo essencial parece ser mais potente, porque tudo que você toma, né, geralmente tem um efeito mais sistêmico no corpo. Porém, se você está tratando uma dermatite ou uma queimadura na pele, você passar na pele vai ser mais adequado. Então, depende muito do que você está querendo tratar, qual que é o seu objetivo. Para questões emocionais, para questões de ansiedade, estresse, depressão, insônia, pânico, transtorno de humor em geral, própria menopausa e outras questões também, até ligadas aos hormônios também, Sim. a inalação é muito útil. Você pode pingar na palma das mãos algumas vezes por dia, inalar por 2 minutos. Existem também os difusores de ambiente que você pode deixar ligado por horas e horas próximo de você, para que você vá inalando. E com isso, o seu sistema nervoso central vai acalmando, seus hormônios vão equilibrando. Já se você quer tratar qualquer questão de pele, usar na pele diretamente é melhor. Aí sempre diluído em algum óleo vegetal carreador, como por exemplo um óleo de coco, um óleo de amêndoas, um óleo de linhaça, para que você dilua, perfeito, Né? para que você Então você dilua o óleo mistura com esse essencial, óleo e aí passa diretamente. exatamente, e Eles nunca passa usam na pele. sozinho. Assim, só se já tiver mais experiência. Alguns óleos essenciais não tem problema usar puro na pele, mas para quem está começando, eu indico sempre diluir. Eu tenho um livro que chama Guia Completo da Aromaterapia. Não sei até se você já baixou, mas ele é gratuito. E lá eu ensino a diluição certinho. Então, para bebês é uma diluição, para questões de pele do rosto é uma diluição, para óleo para massagem é outra diluição. Então, ali você vai ter a proporção certa das gotas para a quantidade de ml do óleo vegetal carreador. E aí, fazendo essa mistura, né, existem misturas mais simples, outras mais elaboradas, mas de uma forma geral, os óleos essenciais são fantásticos para questões de pele. Não que você precise, porque sua pele é maravilhosa, mas é sempre Não, bom a mas a gente gente precisa sim, como é sempre bom a gente estar prevenindo também, né? E então,
esses, não só os óleos essenciais, como os próprios óleos vegetais extra virgem, estão muito úteis para a pele. E também para questões do dia a dia, né? Uma queimadura, uma criança que cai e rala o joelho, ou qualquer questão que aconteça ali, até questões de melasma, manchas de acne, manchas de gravidez, questões mais sérias de pele, como dermatite, psoríase também dá para tratar. E no caso da ingestão, a gente já reserva para infecções crônicas, para atividade antioxidante, para atividade anti-inflamatória. Inclusive, estou aqui com a Copaíba, que é uma fantástica para inflamação e Também tem infecção. uma copaíba Então, aqui. inflamação de garganta, Mas infecção, ingerir ela, ingerir. sim. A Copaíba é uma que você pode ingerir assim, bem tranquilamente. Os índios já ingerem ela há milhares de anos, ela tem uma Pura, toxicidade né? muito baixa e, e ela é muito boa para pós-operatório, analgésico, anti-inflamatório. Então, muitas pessoas hoje em dia tomando corticoides de forma exagerada e a copaíba ela consegue controlar de forma tão eficaz quanto os corticoides. Então, a forma de uso depende mesmo do objetivo terapêutico, sabe? E dependendo do objetivo terapêutico, você pode aliar as formas de uso, usar mais de uma para você potencializar os resultados. Então, por exemplo, você até comentou da hipertensão, né? A hipertensão responde muito bem à inalação dos óleos essenciais, mas também à ingestão. E você pode, por exemplo, uma vez por semana fazer uma massagem de corpo todo com os óleos essenciais para hipertensão. Então você acaba aliando as três formas de uso e isso potencializa muito o tratamento também. E quais são os ideais para hipertensão? Que com certeza deve Aí, ter um monte de gente hipertensa assistindo a gente sim, agora. sim, a minha sogra, inclusive, eu ajudo ela sempre, a gente conseguiu controlar com lavanda e gerânio, até por causa da menopausa também. Então foi a lavanda, mais com essa questão de insônia que ela tinha também e tudo. E o gerânio para a questão da menopausa, então foi regulando os dois ao mesmo tempo. Em geral, sabe, Mariene, os óleos essenciais extraídos de flores são úteis para relaxamento, ansiedade, consequentemente abaixar a frequência cardíaca. Então a gente Exatamente. vai ter aí o Ylang Ylang, que tem uma fragrância super exótica. A gente vai ter o Neroli, que é a flor de laranjeira, que também é fantástica. Óleo essencial de rosas também, que tem um valor agregado alto, mas também funcionaria. O gerânio, a sálvia, também muito útil para menopausa, TPM, questões de menstruação irregular, ela também poderia ser usada. Aí a gente tem outros óleos essenciais também que não são de flores, mas que ajudam muito, como você mesmo mencionou, a nossa queridíssima laranja doce. Sim, Eu sou apaixonado com o cheiro da laranja eu e é muito também. legal porque a laranja ela remete à nossa infância, Sim. né? A fazenda do avô, o sítio dos tios, coisas assim. Então é um óleo essencial que traz uma familiaridade e um ar daquela época da infância, né? Aquele ar gostoso, daquela leveza. A gente vai ter também muito eficaz, não só para hipertensão, mas também para depressão, que hoje em dia muitas pessoas também, infelizmente, têm desenvolvido, e a bergamota. O óleo essencial de bergamota Eu é tenho fantástico. Eu amo também o cheiro dele, bergamota. A bergamota fantástico. compra quê? Ansiedade, insônia, depressão. Depressão, eu uso muito a bergamota, né? Sempre estou indicando ela. É um óleo essencial que tanto porque tem pessoas que não gostam tanto do cheiro da lavanda. Então, a bergamota ela tanto vai agradar pessoas que não gostam do cheiro da lavanda, só que ela tem uma propriedade muito parecida com a da lavanda, então ela acaba sendo uma substituta, só que com um cheiro mais parecido com a laranja, mais parecido com o limão. Então, muitas pessoas acabam preferindo e já vão direto na bergamota inicialmente. A laranja e a tangerina,
Elas têm mais ou menos os mesmos resultados, os mesmos efeitos? Sim, são bem semelhantes. Sim. São bem semelhantes. E nesse caso da laranja doce pode ser usado em crianças. Eu uso muito nas minhas filhas, inclusive, eu tenho uma de 12 e uma de 7. A laranja doce, justamente por essa questão das crianças tomarem suco de laranja, tem suco de laranja de caixinha. A laranja é uma árvore comum, então as crianças gostam muito dela também, de usar, de colocar no difusor, no colar difusor pessoal também, as crianças gostam. O único detalhe para os óleos essenciais cítricos é que tem que tomar cuidado na exposição ao sol, né? Não pode usar na pele e expor ao sol depois, porque o mesmo princípio que serve para o limão na pele serve para os óleos essenciais. Como eles são mais concentrados, eles acabam tendo esse efeito potencializado. Aí é só não usar antes de ir para o sol que está tudo certo. Ah, tá. Então eu pensei que ele queimasse de qualquer jeito, mas só a observação é só antes de exposição solar. 12 horas antes de se expor ao sol, sim. Se Tá. você passar ele e colocar uma roupa por cima e for ao sol, não tem problema nenhum. É só se aquele local da pele ficar exposto diretamente ao sol. Entendi. Exatamente. Por Maravilha. isso que, igual você falou, né, tem que estudar. Senão a gente acaba cometendo algum deslize e ou fica inseguro, né, de usar É, de eu, fato. eu fico assim, eu fico, ainda estou tateando, né? Estou indo devagarzinho, assim, para Sim, é o ir processo. sentindo também como é que um age, o outro age, né? E me percebendo também, né? Teve uma semana que eu usei. E tem as sinergias também, que são as misturas, né? Das Uhum. essências. Isso aí também já é um outro processo, um outro passo mais avançado, né? Mas já tem uns óleos que já vêm com algumas misturas, né? Por exemplo, eu comprei Sim, aqui um uns blends. chamado, sei lá, acho que sono, acho que para reparar o sono, que são vários, várias essências juntas, né? Sono reparador. Aí eu vi que é uma sinergia, uma mistura de essências. A gente fazer isso também tem que ir com cuidado para poder misturar as essências que tenham a ver, né? Que tenham harmonia, não é isso? É, exatamente. Isso, inclusive, é o tema de um dos meus principais treinamentos, que é o Pele de Pétalas. Inclusive, a gente vai ter uma semana gratuita de conhecimento sobre aromaterapia agora em junho. Pessoal que quiser participar, só ir lá no meu canal, André Ferraz Aromaterapia, que é gratuito. E quando você mistura os óleos essenciais, a gente tem essas sinergias, né? E aí entram algumas questões que podem ter interações entre os óleos essenciais e também o que você vai esperar e como que você deve misturar de fato, mas não é um bicho de sete cabeças, é relativamente tranquilo de ser aprendido. Com um pouco de dedicação, você vai ter mais segurança para fazer, mas a recompensa é muito grande, porque você tem mais autonomia, né, na hora de preparar as suas sinergias e, eventualmente, criar as suas também. Eu sou muito fã de usar os óleos essenciais individualmente. Eu gosto muito de fazer as sinergias, mas eu gosto muito também de pegar aquela alma, né? A alma daquela planta. E ali eu entro em meditação com ela, eu uso. Claro que para questões mais de pele, por exemplo, eu misturo muito. Então, para questões, para cosméticos faciais, para óleos pós-banho, óleos de massagem, eu sempre estou fazendo. Mas eu gosto também de criar essa relação com cada planta, cada óleo, e aprofundando com ela ali para você ir percebendo o que que aquele óleo essencial causa na sua vida, né? Então, eu acho interessante quando a gente pega um óleo essencial para trabalhar, principalmente na questão emocional. Porque aí depois de 2 semanas você fala assim, nossa,
eu não tô mais pensando tanto naquele assunto, ou eu não tô tão nervoso mais, eu tô dormindo muito melhor. Então, os relatos que eu recebo são sempre assim. E não é de um dia para o outro, né? Não existe milagre assim de um dia para o outro. É você ir usando mesmo no seu dia a dia, incorporando cada Olha, dia um pouquinho. mas na minha vida foi bem um milagre. Foi, me Porque conta eu então ganhei o milagre. esses óleos essenciais lá em Alto Paraíso, e aí eu e meu esposo, Rafael, a gente dormiu, mas a gente dormiu assim, tipo, coisa que a gente não conseguia há muito tempo. Então, sei lá, a gente dormiu mais de 12 horas. E foi o laranja doce. Então, foi Sério. impressionante, assim, como o nosso corpo estava precisando daquele, Aham. sabe? Então, e depois disso eu te digo, era uma vez não consegui dormir, era uma vez acordado no meio da noite, era uma vez insônia, era uma vez, sabe? Nunca mais. Foi muito, por isso que eu falo com tanta empolgação, porque para mim parece que meu organismo estava precisando, esperando esse sagrado chegar. Aham. E a gente está aqui falando de sagrado, e esse sagrado chega no nosso organismo, né, alinhando, organizando, né, de maneira tão, tão pura, tão simples, tão generosa, né? É incrível. E nunca na história da humanidade o ser humano ficou tão desconectado dos óleos essenciais. Porque sempre, se você ligar a missa do Papa, você vai ver ele queimando o Líbano antes da missa, durante a missa, no turíbulo de ouro dele, de ouro maciço, inclusive, ouro sagrado. Na China, antigamente, os médicos tratavam com plantas aromáticas. Na Índia, na Europa, né, se a gente pegar aí tomilho, orégano, lavanda, alecrim, são todas plantas do Mediterrâneo e da Europa. Aqui no Brasil, os indígenas sempre usaram muito copaíba, alecrim do cerrado, macela, candeia, tantas plantas aromáticas, o próprio breu, né? Além de todas as outras plantas sagradas, como a jurema, a ayahuasca, mas falando mais especificamente das plantas aromáticas, né? Então, a espiritualidade humana sempre esteve ligada aos cheiros. Até o próprio nascimento de Jesus, ele ter recebido as resinas sagradas. Sim. E quando a gente vem para a era moderna, né, é nessa dessacralização de tudo, onde nada é sagrado, tudo tem explicação, tudo pode ser explicado pela ciência, então nada tem graça, a magia não existe, né? A gente entra na era dos sintéticos, então toda fragrância se torna sintética, os perfumes sintéticos se tornam muito mais valorizados, as grandes marcas, boutiques de perfumes aí faturam bilhões por ano com essas essências sintéticas e o ser humano não encontra de fato essa conexão, algo que falta tanto. E eu acredito que é esse sentido do olfato. Quando eu abraço a missão de levar a aromaterapia para todos os lares, é porque eu sei que não apenas ela vai ajudar aquela família a ter mais saúde e qualidade de vida, como vai ajudar aquela família a ter mais conexão, a ter mais conexão consigo mesmos e também com o grande espírito, tal, Deus, cada um vai nomear aí essa força universal da sua forma. Mas eu acredito que quando a gente permite que o óleo essencial entre na nossa vida, a gente abre esse canal e as peças começam a parecer que são mais encaixadas. A gente não precisa estar correndo 24 horas por dia. A gente não precisa estar estressado 24 horas por dia. A gente pode ter momentos ali no nosso dia a dia de muito prazer, de relaxamento. E é lógico que a vida continua, mas a gente pelo menos tem alguns momentos ali de introspecção para relaxar mesmo, para entrar em contato com a gente e, enfim, fazer o que todas as religiões faziam, só que de uma forma mais prática, né? Mais de uma forma moderna. Hoje nem todo mundo tem tempo e rotina para ir frequentar um espaço espiritual, alguma igreja, algum templo, alguma filosofia, mas você pode criar aí um altar na sua casa
inalar os óleos, acender uma vela e, e criando esse espaço, né, dentro do seu lar. Enfim, eu acho que é Dentro de por aí. você mesmo, né? E acho que esse é o Exato. momento para a gente, é o que eu tenho falado muito aqui, acho que é esse momento da gente criar essa relação com o nosso sagrado e fazer esse nosso templo, essa nossa conexão, né? De maneira sincera e direta, né? Sem Sim, interlocutores, né? Porque exatamente. estamos aqui para isso, só estamos aprendendo como fazer esse caminho. Você falou aí ao longo do dia, é, tem uma quantidade de vezes que é devido ou isso é pessoal também de cada uma? Assim, quantas vezes ao Tá, dia a gente pode fazer o uso dos olhos? vamos lá. Para o pessoal que está começando, Marine, eu realmente não indico a ingestão por enquanto. Recomendo que façam cursos ou estudem mais. Então, não vou falar da questão da ingestão. Na questão da inalação, não é indicado você ficar sentindo o mesmo aroma por mais de 8 a 12 horas seguidas. Então, se você está usando, por exemplo, um difusor, deixa eu até pegar um aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, que é um difusor, tá? Tá desligado aqui. Mas ele cabe 500 ml de água. Então, você coloca a água aqui dentro, pinga de 5 a 10 gotas, dependendo do tamanho do ambiente. Então, geralmente um quarto, um escritório comum, 5, 7 gotas são suficientes, mas dependendo se for um espaço maior, você pode colocar aí 15, 20 gotas, ou dependendo da intensidade do tratamento. E você liga, ele tem a opção de deixar ligado até a água terminar, isso dura por volta de umas 8 horas, aí é o suficiente. Você deixa um tempo sem, respira um ar puro na janela ou no quintal, para aí voltar a inalar de novo. Em relação a usar na mão, por exemplo, você pode pingar várias vezes no dia, não tem um limite. Você pinga aí Tá. 2, 3 gotinhas na mão e pode fazer isso 6, 8, 15 vezes no dia, se você quiser. Não tem problema. A questão da pele, a pele ela é bem sensível para algumas coisas, então depende também da pessoa. Pessoas que têm a pele mais alérgica, com dermatite, tem que tomar um pouco mais de cuidado, usar dosagens um pouco menores. Como eu disse lá no guia completo da aromaterapia, eu dou todas as dosagens certinho. Então, quem tem a pele mais sensível usa menos do que está indicado lá. Crianças, gestantes, idosos, mesma coisa, pode usar, não tem problema, dependendo do óleo essencial. Lá no guia eu explico quais podem, quais não, mas em dosagens menores. Então, é só ter parcimônia, mas em relação à inalação e ao uso na pele, não tem uma toxicidade que eu vou te falar. Pode usar só 2, 3 vezes por dia. Óbvio que depende de cada organismo, Cada um. também depende de cada óleo essencial. Alguns óleos essenciais são um pouco mais complicados de mexer do que outros, e aí não é bom você ser um desavisado, porque pode causar algum efeito colateral. Mas desses comuns que a gente usa, eles são bem tranquilos de usar na pele também. São óleos um pouco mais raros, um pouco menos conhecidos, que geralmente dão esses problemas. Canela, por exemplo, que é um óleo, é uma planta conhecida, mas não é um óleo essencial tão utilizado. A gente vai ter também o orégano, que são dois óleos essenciais um pouco mais complicados que podem queimar a pele. Mas tirando eles, é super tranquilo usar os óleos essenciais. Eu li que o óleo de orégano é muito bom, né? É muito bom para infecções, é muito bom para o sistema imunológico. Mas Imunológico. existe, o tea tree, por exemplo, é um óleo que é muito menos complicado de mexer com ele e ele tem o mesmo efeito, praticamente, que o orégano. Então, para quem está começando, o tea tree é mais indicado. Joia. E como é que as pessoas que estão aqui, acessam o livro, o curso, né? Vamos falar um pouquinho como é que para a gente
não ter pessoas desavisadas fazendo uso inadequado dos óleos, né? Legal. É importante você ser esse farol aí para essas pessoas que estão começando ou se interessando agora, como eu, né? Inclusive, eu tô com canela aqui, nem Inclusive, sabia que não, mas eu não tinha usado canela ainda. é só não usar A puro canela na tá aqui na pele, minha caixinha. mas se diluir direitinho, pode usar tranquilamente, tá? É só não usar puro na pele. Mas a Bom, gente tem que ir com calma. Mariene, te agradeço primeiramente pelo convite, também de ter, Oxente, eu que né, de estar agradeço, é um participando presente aqui. pra gente. E, bom, a minha missão é realmente levar a aromaterapia para o maior número de pessoas possível, então eu faço isso com muito amor. Tem muito conteúdo gratuito nas minhas redes, então estão super convidados para virem aqui para o Instagram e para o YouTube também, André Ferraz Aromaterapia. Lá vocês vão encontrar todos os links da Semana da Aromaterapia, do guia completo. E caso vocês não encontrem, é só me mandar um Instagram direto que uma mensagem em box que a minha equipe responde com o link para vocês e a gente dá todo o suporte. E vamos estudar, vamos participar, aproveitar a quarentena, né, Mariane, para Com estudar um certeza. pouquinho mais. Assim como eu entrei em contato, eles foram super atenciosos, responderam, foram muito Exatamente. cuidadosos, assim. E a gente vai falar também do projeto que você está abraçando, né? Da vaquinha Exato. Viver Aroma, Vaquinha Viver de Aromas é o nome da empresa. Viver de Aroma. A gente está fazendo uma campanha de arrecadação, pessoal, inclusive lá nos meus stories tem o link para você doar. Então, é uma campanha de arrecadação para pessoas carentes Sim. aqui na região metropolitana de BH. A gente está levantando esse dinheiro para comprar cesta básica e kits de higiene, kits de limpeza também. Ajudar Eu a quem vi, precisa aí, os eu nossos vi que a irmãozinhos e campanha está dando irmãzinhas. super certo, né? Que as pessoas Tá, estão tá dando certo, participando. o pessoal tá colaborando. Qualquer 5, 10, 20 reais que vocês puderem colaborar, e se não puderem colaborar, é super compreensível, mas pelo menos compartilha, né? Igual a Mariane tá dando aqui o espaço para falar disso. Te Sim, com agradeço certeza. A gente demais. está aqui para E isso, né? Para se a gente ajudar e para compartilhar isso aí. abraçar essas Quem pessoas tem que um agora pouquinho nesse mais, momento. ajuda quem tem um pouquinho menos. Exatamente, exatamente. E qual a maneira que as pessoas podem ajudar, André? Como é que É acessa? só, é só entrar lá no meu Stories, arrastar para cima, aí você vai conseguir ir para a página de doação, tá? Ou digitar viverdearomas.com.br/vaquinha com K. Mas eu acho que Tá, lá no Stories vai ser mais fácil. joia. Eu vou botar aqui o seu. Se as pessoas clicarem aqui acima, já acessam o seu Instagram. Tem um monte de perguntas aqui. Posso escolher umas duas aqui para a gente Claro, ver as pessoas? claro, claro. Bergamota para crianças antes de dormir nos pés com óleo vegetal, Pode. possível? Laranja também, camomila. Uhum. É, pode falar um pouco sobre óleos para tirar manchas de pele. Fantástico. Eu tenho muitos conteúdos no YouTube sobre isso, tá? Então aqui eu não vou conseguir dar uma Sim, explicação. claro. Inclusive tem uma live lá. A gente tem a própria copaíba, tá? Cientificamente embasada para melasma. A gente vai ter a própria lavanda. Temos outros óleos essenciais, como o próprio vetiver. Deixa eu pegar aqui. O vetiver também, que é um óleo essencial muito interessante. Temos também Spruce canadense. Então, existem alguns óleos essenciais para melasma. O importante é usá-los da forma correta e com diligência, né? Usar com consistência para ter o resultado. Sim, perguntaram também se pode usar copaíba, se criança pode ingerir também óleo de copaíba. Sim, aqui em casa, a Lila chega, pai, tô com dor de ouvido. Eu já falo, levanta a língua. É na hora, copaíba, de baixo, Vai direto, sublingual. bilingual. Eu pingo 5 gotinhas. O gosto não é
forte, tá? É um gosto bem neutro, mas tem crianças que têm dificuldade. Minha filha mais velha, Yasmin, tem dificuldade. Então, eu geralmente misturo no suco ou no Toddy, Nescau, enfim, dá para você, vitamina. Como tem um gosto fraco, dá para você misturar e a criança não perceber. Dá para você bater no suco, por exemplo, sem falar com a criança, só que ela vai ingerir aquilo ali e vai ter uma melhora do quadro. Ou uma opção também é adquirir cápsulas tamanho zero. No Mercado Livre vende cápsulas de gelatina, elas vêm vazias, você abre, pinga lá as gotinhas, tampa e a criança pode ingerir também, ou o adulto, né? Não tem problema, essa forma também é válida para ingestão. Quer dizer que, então, inclusive, até os óleos essenciais também eles podem ser usados sublingual. Só que aí já com um avanço, né? Sim, um o tempo. sublingual, ele é mais rápido, né? Porque a circulação sanguínea é maior. Quando você toma na cápsula, vai ser absorvido lá no intestino, no estômago, é que vai acontecer a absorção de fato. Quando é sublingual, a absorção já é mais rápida. Então, depende do... Assim, por exemplo, a Yasmin, que é a minha mais velha, ela não consegue tomar cápsula nenhuma, tadinha. Então, para ela, a gente sempre tem que se desdobrar. A Lila, não. Você põe na cápsula, dá para ela, ela tem a maior facilidade. Então, depende também, sabe? Você pode ir. Assim, é bom conhecer a aromaterapia, porque aí cada situação pode te levar a escolher uma forma de uso ou uma pessoa assim ou assado. Então, quando você conhece, você acaba tendo essa segurança de mudar o tratamento ali. Você não fica presa só numa linearidade, sabe? Para tal coisa, tal óleo, de tal jeito. Não, porque aí depende da pessoa, depende da situação. Às vezes você não tem aquele óleo, né? Então como que eu vou substituir? Então é bem legal nesse sentido também. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem simples, assim, que esses dias eu tive uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca muito forte, eu não sabia qual óleo usar. Existe, assim, algum óleo que para enxaqueca, para dor de cabeça é bom? Nossa, fantástico! Hortelã-pimenta, Hortelã? peppermint. É, o peppermint, inclusive, tem uma pesquisa que foi realizada na Alemanha, Marine, que comprovou que ele é tão eficaz para dor de cabeça quanto o paracetamol 500 miligramas. Tão eficaz quanto o paracetamol 500 miligramas. Você vai pingar, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar uma lavanda, que eu estou sem hortelã aqui na minha frente, mas eu vou fazer igualzinho você faria. Você pega aqui 2 dedos, assim, tá? Pinga aqui 2 gotas. O hortelã tem que tomar cuidado com a região dos olhos, Certo. tá? Espalha aqui na ponta dos dedos e passa aqui na cabeça, olha. Passa aqui debaixo do pescoço. Têmporas e tal. Vai passando, massageando. Conta 10 minutos no relógio. Acaba. Pois é, porque eu estou dando um adeus para todos os meus remédios alopatas, Aê! e só que essa semana eu usei, assim, eu falei, não aguento mais dor de cabeça de enxaqueca, e aí eu tive que tomar um comprimido. Mas essa era uma pergunta tão, né, óbvia, assim, A tanto Wanda também tem tem dor de pesquisa cabeça e eu com uma com ela. caixinha, mas eu realmente não tinha hortelã-pimenta. Também. A lavanda, por isso que é bom a gente estudar, porque os óleos essenciais eles podem ser substituídos. Então, não existe um único óleo essencial que funciona somente para uma questão. Então, é bom a gente estudar, porque caso aquele óleo não esteja com a gente sabe qual outro que a gente pode usar. No caso aqui, a lavanda é fantástica também para dor de cabeça. Inclusive, já estou sentindo Tem minha cabeça mais leve aqui, preparando Tem para algumas dormir daqui a amigas pouco. aqui atentas e falando, Eveline, que levava vários, me apresentou vários óleos essenciais e que, enfim, foi minha produtora durante muitos anos. Ela falou assim, Mari, é aquele que eu levava na estrada, hortelã-pimenta. E a Raquel Ah, já se inscreveu no seu curso, que é uma cantora amada também, esposa do Pretinho da Serrinha que está aqui. Enfim, várias pessoas que estão também já nesse mundo, né, da aromaterapia. Eu sou bem novata, mas pessoas que também me apresentaram
me trouxeram esse presente aí para a Que vida, né? legal. Para a vida toda. E só em saber que por isso que eu queria que um dia desse foi engraçado, que todo mundo tomou café e eu botei o videozinho, todo mundo sentado na mesa ali assistindo. Ô mãe, a gente vai ter que assistir esse vídeo todo. Eu falei, vai, porque ninguém vai ficar usando óleo sem saber o que tá usando. Então vamos entender como é que funciona, de onde é que vem, qual é a, né? Para já se tornar algo consciente, né? Mas eles gostaram e estão Que curtindo, assim. bom. É bom ir trazendo a criançada, porque o cheiro combina muito com essa energia deles. Eles geralmente adoram. Não conheço nenhuma criança que não gosta dos olhinhos. Aí Sim, vira olhinho para isso, olhinho para aquilo. é. Eles curtem, eles curtem. Lógico que tem que, né, incentivar e trazer a consciência do quanto vai ser bom para a vida deles e o quanto é bacana eles usarem isso, enfim, para todo para toda a história, né? Eu falei, poxa, já pensou se eu tivesse tido esse presente quando eu era criança, né? O quanto de remédio a gente tomou ao longo de uma vida inteira, né? E poder dar isso para eles desde já, eu acho que é realmente um presente e eu indico aqui para as mamães que estão nos assistindo, né, para os papais, para as pessoas que estão aqui que têm filhos, que é um excelente investimento, né, uma coisa que você vai poder oferecer para o seu filho e que não vai causar, enfim, efeitos colaterais, né, que não vai te trazer nenhum dano, só vai te trazer benefícios, viu? Eu Exatamente, falou tudo. quero agradecer a André Ferraz mais uma vez, viu? Por Fazer tudo chegar mesmo. aqui na nossa resenha, trazendo esclarecimentos. Tem gente perguntando para melasma, para cólica. Vocês vão lá no canal de André, viu? André Por Ferraz favor. Terapia, que vocês vão ter muitas das dúvidas respondidas. E tem o livro dele também, que ele falou que você pode acessar, né? E os cursos? Exatamente. Vai começar a semana da aromaterapia quando, André? Dia 14 de junho. 14 a 21 de junho vai acontecer a Semana da Aromaterapia, um evento gratuito. E no final da Semana da Aromaterapia eu abro as inscrições para o Pé de Pétalas, para quem quiser se aprofundar. Maravilha. Perfeito. Estarei aí conectada. Gratidão, querida Gratidão Mariene. também. Foi um prazer imenso. Respeito o seu Prazer foi meu. trabalho. Gratidão por ter aberto essa resenha aí da Maricota para eu poder participar. Eu que E agradeço. comigo o que precisar. O presente foi nosso, viu? Muito obrigada mais uma vez. Um abraço. Um abraço, boa noite. Até. Até. Que bom, hein? Espero que tenha sido positivo para vocês. Aproveitem, né, desse momento para descobrir, para ir lá no canal de André e buscar entender, né, como é que funciona essa maravilha que é a aromaterapia. E ele explica tudo de uma maneira tão profunda que você fazer isso de uma maneira consciente, né? Lhe trazendo essa consciência e essa conexão com essa essência que tem a ver com a sua essência, que tem a ver com a essência que está aí na natureza a nosso favor, né? E ao nosso dispor também. Eu sei que para você ter um bom óleo essencial não é um investimento tão baixo assim, mas é assim benéfico, te liberta, né? Te liberta desses remédios, dessas drogas que, né, não faz bem ao nosso organismo. Então eu acho que realmente é um investimento que vale a pena e eu torço que vocês curtam e que seja massa para vocês também, que faça bem para a família de vocês, viu? Bem, hoje a nossa resenha foi que, tipo assim, para a gente matar a saudade, né?
Mas eu espero que tenha feito bem para vocês. Agora eu vou descansar junto com os meus. E vocês fiquem bem também junto aos seus. Que tenham uma boa noite. E que vocês aproveitem da essência de cada um de vocês. Se conectem com a essência de cada um de vocês. Se reconectem com a essência de cada um de vocês. E sejam felizes. Beijos, gratidão aí por essa energia, por essa troca. Fiquem com Deus.